Olá pessoal, passando aqui para convidar vocês para no dia 22 de novembro assistirem o filme documentário O Território, que é um filme gravado em Rondônia, com os povos indígenas Uruê-Uauau, e esse filme traz o olhar desses povos e o olhar também do invasor da sua terra. E é muito lindo, gente. Vão assistir. O filme já recebeu mais de 20 prêmios e foi feito pelos próprios indígenas. Parte das imagens que estão no filme foram filmadas pelos indígenas Uruê-Uauau. Então é super importante ver como que os indígenas colocam a sua voz, como que eles veem o que está acontecendo com ele. Também tem a minha luta, eu estou lá no filme como protagonista, porque narra a minha luta junto com eles na defesa da terra indígena, na defesa da floresta em pé. Conto com vocês. Boa noite. Nós, do AGPA, Associação Grupo de Psicologia Analítica na Amazônia, temos a grande alegria de estar aqui nesse momento para discutir o filme depois de uma exibição especial, O Território. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 56 anos, pele clara, cabelos grisalhos, longos, levemente azulados, tenho óculos de aro prateado, um batom vermelho, carrego um brinco de bolinha, estou com um vestido cor de uva com bordado na frente, um colar vermelho com um pingente dourado. Sentada numa cadeira marrom, atrás de mim tem uma parede com várias telas e tenho 3 cocares também nessa parede. Para essa discussão muito bonita nessa noite, nós temos, além de cada um aqui presente, a grata satisfação e a quem nós agradecemos muitíssimo a presença de Neidinha Suruí, Kim Suruí, Batatê Uruê-Uauau e Tangaí Uruê-Uauau. Com imensa alegria que nós compartilhamos com vocês essa discussão que é absolutamente necessária nesse momento que nós estamos vivendo. Sejamos todos muitíssimos bem-vindos a essa noite. Obrigada. Bom, a gente vai abrir, né, agora a nossa conversa aqui, e eu queria, né, primeiro, acho que dizer que nós queremos saber, né, de fato, quem é o responsável, né, pela morte do Ari Uruê-Uauau. Nós queremos saber quem é responsável pela morte de Marielle Franco, e nós queremos saber quem é responsável, né, pela morte de tantos outros que foram, né. Então, com certeza, nós queremos saber, né. Nós estamos aqui, né, tá a Neidinha, tá o Bitaté, tá o Tangaí, tá o Kim, Roberta me falou que me parece que a Chay também. Então, se vocês quiserem, né, eu acho que poder fazer uma primeira colocação, né, eu acho que dizer como é que vocês se sentem, mas acima de tudo, eu acho que nós queremos saber como é que nós, né, qual é o nosso papel nessa luta, né, o que nós podemos fazer, né, de que forma, né, nós podemos também fazer diferença e somar nessa luta, nessa guerra, né, que não é uma guerra só dos Urueu, que é uma guerra de todos nós, né, é uma guerra pela nossa vida, pela vida
de todos os seres vivos, né? Neidinha, você quer começar? A gente dá uma passada por vocês, e aí a gente olha aqui as perguntas do chat, enfim, e mesmo quem pôs no chat, a gente só vai chamando o nome. Se todo mundo puder falar, eu acho que seria bacana, né? A gente se vê e fala, acho que fica melhor. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada por assistirem um filme. Obrigada por estarem dispostos a nos ajudar na luta, na defesa dos direitos humanos e da floresta em pé. Esse filme é um retrato do que acontece em várias partes do Brasil e do mundo. E eu digo do mundo porque, como ele está sendo apresentado em 130 países, e nós temos ido em alguns países, e a gente tem encontrado pessoas de países completamente diferentes, de países na Ásia, na Oceania, na Europa, na América do Norte, América Central, que têm a mesma história, muito parecida, de luta. E eu estou hoje aqui num encontro promovido pela CEPAL, pela ONU, que é um encontro de defensores e defensoras discutindo o acordo de Escazú. E quando você pergunta o que a gente pode fazer, eu fico pensando, nós que estamos num estado bolsonarista, né? Eu não digo nem bolsonarista, gente, a gente tem que parar de falar isso. É num estado de extrema direita, onde não se respeitam os direitos humanos, é super importante que haja um engajamento das pessoas para apoiar os defensores e defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente. E você pode fazer isso tanto indo para a linha de frente, fazer essa luta dentro das universidades, dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, sabe, na praça pública, ou ir para dentro das organizações que estão fazendo isso. Mas também, se você não tiver tempo para nada disso, porque a vida das pessoas, né, são várias lutas, vocês podem doar para a campanha do filme. Vocês doando para a campanha do filme, vocês vão estar doando para o trabalho que a Canidé desenvolve com 21 povos indígenas em Rondônia, E aí? e mais as unidades de conservação que a gente está tentando salvar, e vão estar doando também, que lá você pode escolher, direto para a Associação do Povo Indígena Uruê-Uauau, que a associação está fazendo um trabalho belíssimo de proteção ao seu território junto com a gente. Então, só para iniciar, obrigada a todas e todas por estar na luta com a gente. Aí eu vou deixar aí para o Tangan, para o Bita, para a Kim, a Chay, não vi se a Chay está aí, né, para eles falarem, mas só para introduzir mesmo. E acho que é melhor a gente responder as perguntas de vocês. E, por favor, respondam o questionário, para nós é super importante ouvir o que vocês têm a dizer. Obrigada a todos e todas, obrigada mesmo, e obrigada a Associação do Grupo de Psicologia, a GPA. Pessoal, só reforçando, né, a gente está pondo aí o link do questionário, né, que é bem importante esse retorno, né? Quem quer tomar a palavra? E eu vou colocar a campanha de impacto para vocês, quem quiser contribuir, vai lá e contribui direto. Tá. E depois nós enviamos para as pessoas, Neidinha, também, tá? Maravilha, super obrigada. Olá, gente. Estão me vendo? Estão me Sim. ouvindo bem? Então, gente, eu vim agradecer aqui a vocês por terem assistido. Espero que tenham gostado do filme. O filme mostra um pouco do meu trabalho,
do que acontece também dentro dos territórios indígenas. Eu falo isso porque, tipo assim, o que acontece no meu território acontece em todos os territórios indígenas do Brasil. É, o trabalho que eu venho fazendo é proteger meu território, proteger é, as questões indígenas e também proteger é, uma das principais nascentes que nasce dentro do território indígena Uruauau. Dentro do meu território, nasce 17 principais nascentes que abastecem o estado de Rondônia, né? Eu acho que a gente, no começo de toda a história, a gente vem falando mais sobre a questão de proteção territorial, sobre mudanças climáticas que a gente já está sentindo que está acontecendo. E a gente... o filme traz um pouco do meu trabalho e da minha realidade, né? O que eu faço dentro do meu território. Hoje eu sou liderança do meu povo, sou presidente da Associação Indígena Uruauau, de Upaú, e também eu sou jovem, sou fotógrafo, sou filmmaker e também faço parte do filme, sou um dos protagonistas junto com a mãe Neidinha. Eu chamo a mãe Neidinha porque ela é uma pessoa, a minha segunda mãe, foi a pessoa que sempre me inspirou em tudo. Eu sou muito grato por eu estar aqui a ela. O filme fala o nosso trabalho, mostra a nossa luta desde quando eu nasci, desde quando ela esteve em contato com o meu povo Uruauau. E o meu trabalho também é proteger os povos indígenas isolados que existem dentro do meu território. Os povos indígenas isolados hoje temos 4 povos indígenas isolados dentro do nosso território. E o que está acontecendo dentro do nosso território praticamente desmatamento, roubo de madeira, garimpo ilegal, e entre outros que a gente temos que tomar cuidado, né? E nesses últimos 4 anos, a gente sofreu muito pressão de madeireiros, pressão de invasores, pressão também de próprios políticos que hoje são a maioria que tentam desmatar o território indígena, né? Mas a gente vem resistindo. Acho que o filme traz muito isso dentro do nosso, traz isso para todos verem. E inclusive mostra que é uma cena muito triste, né? Para nós indígenas rural, que é a morte de uma liderança indígena que é o Ari, que sempre esteve nos monitoramentos que a gente faz, em todos os trabalho que a gente vem fazendo, né? Que a gente vem buscando, que a gente vem fortalecendo. E hoje a gente utiliza a tecnologia para estar nos fortalecendo, né? Como drones, câmeras fotográficas e também o próprio celular. E também ele está sendo uma ferramenta muito boa para proteger o nosso território, para proteger a nossa questão sobre mudanças climáticas, né? E a gente está aí com isso, a gente vem crescendo, a gente vem nos fortalecendo. E como a mãe Nedinha, ela disse que eu acho que para ajudar, a gente tem, essa pergunta é meio difícil de responder, né? Porque eu acho que todo mundo tem o momento de ajudar, que é esse momento agora, de nos fortalecer, principalmente nossa organização, divulgando também o filme, falar como é que se diz? Mostrar um pouco do nosso trabalho mesmo, que nós indígenas vem fazendo dentro dos territórios indígenas. E, enfim, eu acho que é isso. Vou falar para o nosso Tanguy também, que é das pessoas que está por trás das câmeras, que teve ali a todo momento acompanhando o nosso trabalho de perto. Foi o cara também que estava correndo dentro da mata, atrás da gente no monitoramento. E estou aqui para responder as perguntas também. Hoje também estou cursando jornalismo na Uni, aqui na cidade de Porto Velho. Né? Acho que é o primeiro indígena a formar, a primeira indígena do meu povo rural a estar numa universidade federal, né, aqui em Rondônia. Fico muito grato com isso. E, enfim, eu acho que é isso. Eu estou aqui para responder as perguntas de todos. E é isso. Espero que muito mesmo de coração que tenham gostado do filme e que possa mostrar para outras pessoas, mostrar para os familiares
que a gente está aqui para proteger não somente os povos indígenas, mas sim para proteger o mundo, o nosso Rondônia, o nosso estado e também um dos principais e também os principais rios que nascem dentro do meu território. Acho que é isso. O Saputanganha agora, ou Praquim. Luiz, Gente, oi. eu sou aqui, faço parte do movimento da juventude de Rondônia, né? E sou filha da Neidinha. Agradeço muito por vocês terem assistido o filme, né? Eu acho que é muito importante, porque mostra muito do que o trabalho do Bita que faz, o meu trabalho que eu faço, o trabalho que a Neidinha faz, e ajuda a entender tudo isso, né? E a entender toda essa pressão que a gente sofre, todo esse risco, e de como a floresta precisa ser protegida. É, e eu acho muito legal também que é feito pela visão dos indígenas. Como o Bita disse, tem umas imagens do Tangan e tem umas imagens de outros indígenas. Então, eu acho isso muito legal, né? Que mostra a visão do indígena também ali no filme. E é isso, gente. Muito obrigada. Não sei se o Tangan está aí. Se ele tiver, espero que ele passe uma palavra, né? Já que ele também participou do filme. Ele tinha caído, ele está voltando agora. Acabou de reentrar, tinha caído, né? Mas se o Luiz quiser, Luiz, falar, e aí depois o Tanguy fala, né? Ele entra na sequência. Tiago, você não quer falar o que eu leu que você escreveu? Que eu acho que pode ser interessante a gente, assim, a gente vai abrindo aqui nessa roda de conversa um pouco. Gente, é bom aproveitar o Tanganyi, porque ele deve estar falando da aldeia, e lá cai o tempo todo, a internet não é lá essas coisas. Tá. Tanguy, você gostaria de ter de falar para a gente, de ter uma fala aqui inicial? Tanganyi, meu filho, Oi, você boa está noite, vocês estão me ouvindo? ouvindo? Sim. É, primeiramente, boa noite a todos e a todas que se fazem presentes na reunião. Quero agradecer a presença de vocês, e a gente sabe que o filme ele é bastante forte, principalmente para nós, porque a gente mostra a realidade, né, que acontece na vida dos povos indígenas, de modo geral. Tudo o que foi falado do Bita, Neidinha, foi falado, né? Realmente é isso que está acontecendo. Eu acho que quanto mais as pessoas assistindo o filme, mais vão conhecendo a realidade e a luta dos povos indígenas de modo geral, né? Porque a gente está fazendo o possível para que todos conheçam a nossa história, né, ao redor do mundo. E um pouco que eu andei viajando, muita gente não conhecia, muito menos as histórias dos povos indígenas. Nas escolas, a gente sabe que a realidade é outra, e o que as pessoas aprendem não é exatamente o que está escrito no papel, mas a realidade é sempre outras. E vou contribuir falando isso porque é isso que eu queria falar um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. É bom o grupo saber que, além de filmmakers, o Tanganyi é professor na aldeia, gente. Então, ele é um professor indígena que é fotógrafo, filmmaker, e essa maravilha que é Tanganyi.
E tem a Marta, né? Quer falar, Marta, por favor? Né? Queria primeiro cumprimentá-los, né, por ter feito um filme que mostra a coisa de uma forma complexa, não é simples, né? Porque aqueles personagens ali, né, tocam também a gente, né? Aquele que tem 50 anos, trabalhando na terra do outro. Então, a questão da reforma agrária está por baixo disso tudo, né? A falta de um projeto que dê conta de uma parte da população, né? E muito legal também a questão civilizatória mesmo, né? Desse Deus masculino, fálico, mágico, onipotente, que acha que sozinho pode fazer alguma coisa, em contrapartida à civilização indígena que tem nós, o tempo nós, né? Nós estamos juntos, as pessoas vão juntas, as mulheres e então acho que realmente um embate entre duas civilizações que nós estamos tendo aí nessa parte do país que é muito visceral, né, gente? Muito visceral mesmo. E o filme mostra isso de uma maneira muito bela, eu acho. Muito bela mesmo. Toca a gente. Opa, Luiz? Então, boa noite a todos, a todas, todos. Estou bem. Não consigo descrever assim, impactado, se decantando, mas enfim, né? Quero parabenizar a equipe presente aqui, né? Muito bonito ouvir mãe Neide, saudar aí, né? A filha dela também, muito massa poder ver aí, identificando também como Suruí. Tanguei, é isso? É, muito bom poder ter um professor conseguindo atuar em tantas frentes, né? Além de ensinar na aldeia, estar no filme, fotografar, filmar, atuar, enfim, né? Eu estou aqui no interior de São Paulo, São José dos Campos. Eu tenho um espaço de expansão de cultura indígena. Já acolhi acho que mais de 10 etnias aqui em casa, aqui no espaço. Eu levanto um movimento chamado Xamanismo Vivo. Hoje, xamanismo, pelo ISA, é identificado como espiritualidade, né, dos povos indígenas, mas a gente também vê um modismo dentro desse termo, que muito me incomoda. Então, eu venho de uma trajetória de bater o Maracá, na BR, fechar a rodovia com a Polícia Rodoviária Federal, junto com os indígenas. Tem alguns projetos de conexão dos indígenas com jovens e crianças nas escolas, atendendo a uma lei que existe desde 2008. E esse é o tema do meu mestrado, também sobre valorização da cultura e história indígena. Enfim, mas para mim é muito forte estar aqui. Eu acabei de voltar de uma imersão com 7 etnias, mais de 30 indígenas. E poder estar aqui assistindo isso com todos vocês, né? E poder ouvir, né? Essa jovem liderança, né? Esse jovem que aceitou, né? Essa missão de presidir essa etnia, como o Neidinha falou, né? Que é pequena, mas que tem toda a sua potência, né? Eu já tinha ouvido, lido
visto as fotos, a atuação, né, desse coletivo que se formou, né, a etnia Uruê Uauau, que força, né, a juventude chegando realmente para dar aula, né, ensinar. Eu estou muito honrado, muito emocionado, assim, de ter assistido esse filme e, enfim, tenho alguns alunos, amigos, tem uma loja com artigos étnicos, né, de amigas indígenas que vivem 100% do artesanato e dedico minha vida integralmente a essa luta, a essa militância e estou à disposição de também ser mais uma via de expansão desse filme aqui na região, se isso for possível. Estou respondendo o formulário aqui e comentei, né, sobre a associação do grupo de psicologia analítica, né, da Amazônia. Vou agradecer a quem também se dispôs, né, a ser gente, para a gente ter acesso a tudo isso. Eu sou o Luiz Wairim, esse nome dado também do povo Waimiri Troari, divisa do Amazonas com Roraima. E eu falei, gratidão, gente. José, Opa, sintonizando aqui. Primeiramente, meus parabéns ao coletivo, né? Porque a obra cinematográfica é sempre um trampo coletivo e acho que o nome da Neidinha também podia estar na direção, né? Mas aí escolhas são escolhas. Assim, eu achei a narrativa muito bem costurada, né? Como elemento audiovisual, documental, né? E mesmo panfletário, né? Porque é necessário ser panfletário nesses tempos nazifascistas, né? Como não ser? Como ficar alheio à dor, alheio à própria dor, né? Impossível isso. Eu acho que o documentário está muito bem construído, ele tem alguns pontos muito fortes, especialmente não só a narrativa da Neidinha, né, nessa trajetória, e esses percalços, né, que entram também através da questão da dramatização, né, pô, aquela cena recebeu aquela, eu imaginei, né, todo o processo, né, eu fiquei pensando, porra, como pai, né, se eu ouço uma situação dessas, né, e eu não estou ameaçado de morte. Agora, e ela tinha, a Neidinha tem umas qualidades muito resilientes, né? Além de ser uma pessoa de extrema inteligência, né? E que ela consegue, né, contribuir para a formação do pensamento coletivo, né? Ela consegue pensar, né, empaticamente essas situações, né? Principalmente com o povo Jupaú, que é um povo, assim, acho que foi um dos últimos a serem contatados, né? E isso que é a demanda desse filme, né? Uma demanda antiga e recente, né? Porque sempre a necessidade de pleitear pelo território, do reconhecimento do território, né? As lutas que foram travadas para que a terra fosse demarcada. Então, pô, isso dá uma série documental, né? Sem falar também na questão da borracha, né? Que implicou em vários confrontos, isolamentos, né? Então, assim, eu entrei nesse movimento indígena, né? De forma como simpatizante, ajudando em algumas frentes, algumas coisas assim, em 2013, né? Com o caso dos Tenharim. E revejo lembrando da morte do cacique Ivan, né, que também morreu em motocicleta,
né, na Transamazônica. Revi, né, aquele mesmo episódio, né, de tentar eliminar as lideranças, né, ou alguém que se insurja contra esses invasores e esses crimes, né, que ocorrem o tempo todo. Me causou assim uma estranheza grande, mas no sentido de curiosidade, né? Saber como que vocês conseguiram deixar que aquele povo, aqueles grileiros filmassem, né? É, cara, bicho, eu imagino que a situação de perigo, de assim, perigo real, né? De repente ser morto numa emboscada, numa armadilha, é enorme, né? Então a coragem desse povo de ir para frente, né, e denunciar isso, né? Neidinha, suas filhas, né, os Jupaú, né, e os seus aliados. Então acho que é uma coisa interessante da gente pensar, né, como resistência mesmo, né, como um espelho, né, a ser multiplicado, a ser replicado, né? Mas é uma pergunta que eu gostaria que eles respondessem, os cinegrafistas, os participantes em geral. Como que vocês conseguiram aquelas imagens, né, daquele povo fazendo aquelas confissões, assim, confissões de crimes, né, crimes ambientais, sociais, etc. Mas, claro, eu entendo a situação deles também, que eles são pessoas aparentemente que estão debaixo de um pensamento de conquista, de reedição da Terra Prometida, de evangelho, né? E aí tem também a questão das outras etnias de Rondônia que quase estão todas submissas aos evangélicos, né? Mas isso já é uma outra história. Mas, assim, as pessoas invocam Deus, né? O Deus do Cristo, Deus do amor, né? Invadindo a terra dos outros, matando os outros, né? Que distopia é essa, né? Mas eu gostaria sinceramente que vocês me respondessem, qualquer um dos quatro, né? Do cinco ou de quem estiver presente aí, como que vocês conseguiram essas imagens, né? Quem foi que fez essas imagens? Eu estou morrendo de curiosidade. José, oi, pode falar. Vou responder a pergunta dele. Então, quando filmamos o outro lado, porque foi uma equipe muito grande, né, que filmou, que utilizamos, eram duas equipes divididas. A nossa equipe ficou mais com a questão do território indígena, né, que foi o Tangan, eu, outros indígenas, eu também filmando. Nós ficou com a parte do território mesmo, com a gente, que era mais na segurança. E também a equipe do diretor também ficou um pouco com a gente. E outra equipe do próprio diretor também se dividiu e foi para aquele lado, para filmar o outro lado com eles, né? Mesmo questão de segurança. Por quê? Porque eles, como se diz? Porque, vamos dizer assim, as pessoas brasileiras, assim, que eu falo, eles têm um pensamento que americanos, os americanos são tudo as pessoas que de outro mundo, que pensam melhor e tal, e tudo mais. Eles queriam mostrar o trabalho deles, né? Mesmo sabendo que era ilegal, e eles queriam mostrar que eles estavam certos e tudo mais. Acho que a Neidinha também ela pode me complementar alguma fala minha. Se eu estiver errado, ela pode me falar também, que ela é expert nisso, né? E nossa equipe foi separada nessa questão, né? Porque tivemos, vamos supor, 3 equipes mais ou menos. A nossa indígena mesmo, filmando dentro do território, a do diretor, com os não indígenas do outro lado, e também a outra metade do diretor com a gente também, nos auxiliando em algumas questões, né? Que precisava e tudo mais, mas a gente foi filmando tudo no contexto dentro do nosso próprio território. E a equipe que estava filmando era tinha uma segurança muito maior, ele sempre estava
em comunicação com a outra equipe do lado de cá, para saber como que eles estavam andando e indo a filmagem do outro lado. A mãe, se quiser falar, tá liberado. Então, Joezé, vamos lá. Quando o Alex Plitz veio conversar comigo, que queria gravar a minha história e com Duro Eu Au, eu disse para ele que eu só aceitaria gravar se os olhares mostrados fosse o olhar indígena a partir do próprio indígena filmando, e aí isso ia requerer deles ensinar os indígenas a filmar e a dar máquinas, né, filmadora boas, que eu disse isso para eles, que a gente não queria filmadora ruim, a gente queria boas, profissionais. E disse para eles que eu queria que tivesse o olhar do invasor a partir do próprio invasor, de como o invasor pensava, como ele agia, e que eu não queria que demonizasse nenhum lado, né? Eu não queria isso, que um lado fosse o bom e o outro fosse o demônio, mas eu queria que fosse mostrada a realidade. E aí ele me perguntou, o Alex me perguntou, mas Neidinha, eles vão aceitar fazer isso? Eu falei, vão, porque eles adoram americanos. Então, eles acham que americano é a melhor cor do mundo. E a outra coisa é que eles são muito bolsonaristas. São muito bolsonaristas, vão querer aparecer porque eles acreditam que invadir a terra indígena está certo. Porque aquelas pessoas que aparecem, elas já vinham de outras invasões. Elas são manipuladas, o sistema, né, por trás tem todo um empresariado, todo um monte de político. Se vocês prestarem atenção, em uma das cenas lá quando estão rezando, tem um político lá no meio. A gente não fala o nome, mas é só vocês olharem que está lá, né, o deputado de Rondônia, está lá no meio, rezando, e a gente não queria entrar nessa seara de dar protagonismo para os políticos, por não sei o quê, porque todo mundo sabe que eles estão por trás. E a gente também não queria transformar ninguém em demônio, sabe? Porque a gente entende que o sistema faz isso, e a gente queria que as pessoas percebessem isso a partir das pessoas, e aquilo que a professora falou ainda há pouco, da questão da reforma agrária mesmo, sabe? Dessa coisa, como se dá a reforma agrária, essa coisa do patriarcado, sabe? Trazer toda a atenção para isso. E aí, quando eles foram, quando esse filme foi feito durante 3 anos e meio, e foi uma espécie de Big Brother, né? Por isso, todas as cenas que vocês veem são cenas reais. Então, é isso que o Bita fala das 3 equipes, né? Então, tu tem a equipe filmando dentro da terra indígena, em plena Covid, quando não se deixou os caras entrarem. Então, isso o Bita não falou, mas o pessoal passou as máquinas filmadoras pelo aquele portão que aparece, né, para não poder entrar e para não poder passar Covid. Então, tinha toda uma técnica para que o Covid não fosse passado, então os indígenas fizeram as filmagens. E toda uma terceira equipe fora, né, que tem o Jordan Joezé, que tu conhece, da Casa 4, ele foi um dos que filmou, Gabriel Uchida, que tu deve conhecer, mais os dois gringos lá, o Alex Plitz, que é o diretor, mais o Will. Então, durante esse tempo, esse povo ficou lá com os invasores que adoravam estar dando entrevista para gringo, mano. Era isso, para eles iam sair, né, eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam que era um filme, foi dito a eles sabiam tudo ali, eles falaram o que eles queriam falar, e como eles queriam ser vistos.
Então, foi legal. A gente, assim, claro que a gente está mais ameaçado do que nunca, né? Tem uma coisa que ninguém pergunta, por exemplo, mas eu vou falar. Esse filme, gente, é a primeira vez. A gente fez um monte de coisa com outras pessoas, mas esse filme é a primeira vez que um filme dá recurso para a comunidade, sabe? Recurso mesmo, não é pouco dinheiro, não. Estou falando de uma grana legal, que foi para a comunidade, que a comunidade está, que a Associação Indígena está usando, está construindo. Esse filme está construindo um centro dentro da aldeia do Bitaté, que é um centro para ensinar outros jovens indígenas a filmarem, a fazer filme, porque a ideia é que eles mesmos, sem mais ninguém, possam fazer sozinhos seus próprios filmes, ensinar outros indígenas a filmarem. E sem aquela coisa de que o pessoal... vamos fazer o vídeo com indígena, vídeo na aldeia. Aí o cara vai lá, filma, não sei o quê, mas aí está o branco lá por trás fazendo todas as coisas. Editando, fazendo... darará, tarará. A ideia é os indígenas fazerem todas as coisas e ensinarem no seu próprio filme. E por isso a gente exigiu que as filmadoras fossem profissionais, que a gente não queria porcaria, não. A gente é meio chatinho com a filmagem com a gente, né? E foi muito legal isso. E a outra coisa é assim, gente, nós discutimos todas as fases do filme. Nós dissemos, inclusive, quais eram as cenas que a gente não queria e quais eram as cenas que a gente queria. O Bita teve um trabalho danado, esse menino é novo, mas ele teve um trabalho imenso. A Uni está de parabéns de estar com o Bita até como estudante de jornalismo lá, né? Porque imagino, ele está com todo o conhecimento. E essa coisa de a gente andar o mundo todo, sabe, apresentando o filme, está dando para a gente uma experiência que a gente nunca teve, que a gente já passou de pessoal ir lá filmar com a gente, aí some, não dá a mínima para a gente, nem mostra o que filmou com a gente. Né? Esse filme não, é outra relação, a gente aprendeu um monte de coisa. Bom, espero ter respondido, José. Parabéns para vocês. Adorei as respostas. Eu vi que havia uma linha de tempo, né? Uma intersecção de tempo. E a minha curiosidade foi justamente essa, de saber como que vocês conseguiram capturar o olhar do inimigo, né? E assim, a estratégia foi ótima, né? Adorei. E acho que vocês seguiram um caminho extremamente promissor. Desejo um extremo sucesso para o filme, para a associação, para todos os envolvidos, todos os responsáveis. Porque vocês merecem, né? O negócio é o seguinte, como diria um antigo provérbio não, comercial, né? Com maná plantando dá. Então, eu acho que essa semente que vocês plantaram vai render muitos frutos e espero que as imagens, né, que sobraram rendam uma série, né? De repente, pode ser. Mas sucesso aí para... Sobraram imagem demais, mano. É 3 anos e meio gravando, Sim, tem imagem imagino. para Tetel. Imagino. Mas parabéns, viu? Vocês foram ótimos. E continuo dizendo, acho que tu devia ter assinado a direção com esse Alex Fritz, mas é a minha opinião pessoal. Posso falar? Denise, não, eu vou ceder eu tinha me inscrito, mas eu vou ceder a minha fala, vou me inscrever de novo para o Sérgio Terena, que ele não conseguiu levantar a mão, então, Sérgio, você pode falar, tá? Eu entro depois, na sequência, não tem problema não. Aí depois do Sérgio, Denise, é você, depois a Giselda, depois eu entro, tá? Depois eu falo. Olá, Olá, tá me ouvindo? sim, Ah, sim. Então, prazer em conhecer a todos.
Meu nome é Sérgio, sou da etnia Terena, de Mato Grosso do Sul. Sou liderança indígena, professor. Enfim, eu entrei na metade do filme porque eu fiquei meio perdido, né? O horário de Brasília, enfim, aquelas coisas todas. Mas, da parte que eu peguei, é um filme muito interessante, porque eu quero, assim, parabenizar a equipe, porque as lutas dos povos indígenas são a mesma, independente ela de qual for. No meu estado de Mato Grosso do Sul, aqui é o agronegócio. Então, aqui o nosso problema é pasto. Em volta das comunidades indígenas aqui, é pasto, não existe mais mato. Os nossos territórios estão todos ocupados com o gado mesmo. Então, é um dos estados do Brasil que é o mais difícil de se viver, é Mato Grosso do Sul, porque aqui a concentração é maior. Então, quando surge um filme, para se mostrar fora do Brasil, o pedaço que eu assisti aí, ele é muito forte, sabe? Chega a me dar uma raiva, assim, quando eu pego um filme, porque são fatos que, muitas das vezes, os autores que vinham fazendo antes, eles são editáveis, como o Luiz falou aí, que não chega a ser essa realidade que nós passamos aqui nas bases, né? Então, quando o povo indígena ele começa a tomar esse protagonismo de produzir o seu próprio filme, própria imagem, divulgar a questão que é sofrida dentro da base, perda das lideranças, dos pais, dependente desse movimento de invasão de território indígena, aqui são causadas assim, outras doenças também surgem com isso, né? Fome, enfim. Eu parabenizo assim, porque o filme ele não retrata só um povo, ele retrata os povos indígenas do Brasil quando ele é mostrado essa questão. Então, Leia Desmata que acho que o Brasil inteiro luta pelos territórios. Então, assim, eu quero parabenizar a equipe todos, né? Eu sei que é muito belíssimo isso aí, e é difícil, porque foi falado aí 3 anos de gravações, né? Então, para montar um belíssimo trabalho desse, eu acho que primeiro aí sim é parabenizar a juventude, né? Então, a juventude hoje, nós estamos criando aqui também no Estado, essa bancada da juventude indígena, né? Para tomar esses campos, porque a liderança indígena, muito quem está na frente, muitas vezes perde a vida por uma luta, né? Que muitas das vezes assim, não chega nem a sair fora de uma organização para descobrir quem foi que matou isso aí. Mas a gente sabe que é o Estado brasileiro, né? Aqui nós temos questões fundiárias, nós temos aqui o movimento Osiel, que a própria Polícia Federal matou o nosso guerreiro. Então, de quem que nós temos que correr atrás disso? É o Estado é culpado. Tem algum nisso aí. Então, assim, eu quero só parabenizar todos e a gente vai discutindo aí em outros momentos, né? E é a minha primeira vez que estou chegando, fazendo parte do grupo aí. Eu quero desejar, assim, a todos que não parem por aí. Existem outros movimentos, eu sei que existe, também de jovens, nesse protagonismo da filmagem, né? Hoje o celular ele está dentro das comunidades indígenas exatamente para isso. Quando nós usamos esse tipo de ferramenta ao nosso favor, ele é muito bem-vindo. E, ao mesmo tempo, também, independente da maneira que for passado, ele é muito perigoso também para o próprio povo, né? Então, a gente também é atento sobre isso. E parabenizo aí, mais uma vez, a todos. No momento, é isso que eu tenho para falar para vocês. Parabéns mesmo, de coração. É isso. Eu queria dizer uma coisa para o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Tem uma cena, não sei até onde tu assistiu a cena do filme, mas só para te dizer que o filme é um instrumento de luta. Tem uma cena do gado dentro da terra indígena, do desmatamento e o gado dentro da terra indígena. E nós entramos com uma ação, junto com outras organizações, na corte francesa,
contra a JBS. Nós estamos usando o próprio filme para denunciar esses invasores que criam o gado, que vende gado ilegal, que vem de terra indígena. Embora o gado saia através de uma fazenda no limite da terra indígena, né, e saia como se fosse legal, a gente conseguiu fazer um rastreamento de toda a coisa como ele vinha e conseguimos abrir esse processo que está correndo na França contra o grupo Cassino. Então, só queria te dizer isso, que de repente tu faz por aí um filme e consegue processar essas empresas também. Certo. Obrigado. Sérgio, eu acabei, né, o Sérgio acabou entrando aí um pouco depois no filme, que hoje acabou sendo um dia muito complicado, e eu acabei esquecendo, né, de te mandar o link, então, assim, mais uma vez, desculpas, né, fiz o convite, esqueci de mandar o link, né, então, desculpa, mas que bom que você pôde entrar com a gente e pegar o bonde andando, que bom, obrigada. Denise. Oi, gente, eu sou Denise, sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, de 56 anos, moro em São Paulo, nascida em Belo Horizonte. Sou psicóloga, venho trabalhando muito com populações carentes de vários tipos. Estive em Roraima, junto aos indígenas que vieram da Venezuela, trabalhando em missões com a Fraternidade Federação Humanitária Internacional. E eu tenho pouco contato com os indígenas, mas eu tenho um bisavô que foi índio, mas eu tenho pouco contato com vocês diretamente, mas muito interesse, muito respeito. E esse filme foi um dos filmes de história mais emocionantes que eu já assisti. Eles realmente registraram a história do nosso país de uma maneira, assim, impressionante. Isso vem acontecendo há 500 anos, e vocês, né, é um filme testemunho que permite que a gente testemunhe o que acontece com os povos do nosso país, e, assim, a força do povo de vocês é algo, assim, impressionante. Crianças, jovens, aprendendo coisas com uma destreza, com uma... Assim, eu estou impressionada com a sabedoria de vocês, com a coragem de vocês. Aquela cena de vocês se armando para ir proteger a terra, aquilo foi, assim, eu fiquei morrendo de medo quando eu estava assistindo, né? Já tinha morrido um irmão, e vocês foram enfrentar e foram... Não sabiam que iam encontrar, né? E vocês foram, assim, de uma coragem e de uma... Assim, vocês realmente fizeram história, vocês salvaram o povo de vocês, e provavelmente vocês vão salvar muitos povos indígenas no nosso país. Parabéns, muito obrigada. Eu aprendi demais com vocês e espero continuar aprendendo com vocês. O rio que corre em mim, corre em vocês também. Obrigada. Giselda. Boa noite. Eu sou a Giselda, sou psicóloga, já me apresentei aqui, mas me apresento novamente. Eu sou uma mulher branca, 66 anos, cabelos grisalhos, estou usando uns óculos com aros prateados, um vestido branco com listas pretas. Estou sentada na minha sala, atrás de mim tem um sofá verde com uma manta em cima, uma estante com livros, com enfeites, enfim.
Bom, eu pedi a palavra por dois motivos. Primeiro, para expressar a minha profunda admiração e respeito pela Neidinha, por essa mulher de extrema coragem, né? De extrema coragem nessa luta, e a gente sabe o perigo que os ambientalistas e os indigenistas correm aqui no Brasil, e a garra que eles têm de continuar lutando, porque eles fazem dessa luta o sentido da vida deles. E, Neidinha, o meu mais profundo respeito por você. E eu quero pedir, em nome de todos os brancos, brancas, embora eu tenha uma tataravó índia, né, indígena mesmo, mas o meu pedido de perdão a vocês, indígenas, e todo o meu respeito também por vocês, né, pela coragem, pela luta pela floresta, tá? Porque vocês não têm essa noção de posse, de mercadoria, de que a terra é de vocês porque vai dar lucro. Não, o que vocês querem é a vida da floresta. E vocês estão lutando, como vocês mesmos falaram, por todo o planeta. A outra coisa eu fiquei assim, pensando como a gente pode mudar o pensamento expresso aí por esses ruralistas, né, por esse pessoal que está aí grilando terra, né, fundando cidades, como se fossem os pioneiros, né, levando o progresso, o Brasil para frente. Esse é um país que vai para frente, como, né, a gente ouvia na ditadura. Afinal de contas, a Transamazônica foi aberta com esse objetivo, de levar o progresso e o desenvolvimento para a Amazônia, né? Sabemos disso. E foram 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro nesse segundo turno. Não é pouca gente, é muita gente. E como a Neidinha bem disse, ela não quis demonizar nenhum dos lados. Então, aquele pensamento é o pensamento das pessoas de direita, né? Esse também é o pensamento do Exército. Nosso Exército é desenvolvimentista, sempre foi. Uma vez, numa discussão com um militar, ele falava para mim que índio quer celular, índio quer moto, né? Que índio não está querendo preservar a cultura deles, não. Eles querem isso. Eles são vagabundos, é isso que eles querem trocar a terra deles por isso. Então, é um pensamento que está arraigado, o Bolsonaro tem esse pensamento, é um militar. Eu tenho um irmão que é militar, ele pensa assim, participando dessas manifestações, né, golpistas por São Paulo aqui, pelo Brasil afora, né? Então, eu fico pensando como mudar a cabeça dessa gente, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui votou no Lula, né? As pessoas aqui são de esquerda, centro-esquerda, né? E a gente pensa parecido, e a gente está aqui porque a gente quer defender os povos originários e as florestas. Mas como mudar isso na cabeça dessa gente que acredita mesmo que a verdade deles é a verdade, né? É a verdade. Que floresta não pega fogo, que riqueza da Amazônia não é árvore, é um mineral, né? E que tem muita floresta e pode derrubar, pode continuar derrubando, ela é infinita na cabeça deles. Então, é só uma dúvida, né? Como a gente faz para mudar essa mentalidade? Né? Ok, muito obrigada.
Eu acredito que a gente muda a mentalidade a partir da educação. E quando eu falo educação, ela tem que ser mais abrangente, ela tem que ter formação política. A gente deixou de fazer formação política com a juventude. Precisa que nas igrejas, nas pastorais, nas escolas, dentro de casa, a gente faça formação política, para que o povo brasileiro entenda quais são os seus direitos e entenda que a floresta em pé ela é um bem de todos, que melhora a vida de todos, que lutar pela paz é melhor do que ter arma na mão, que lutar pela paz é ter respeito pelo outro. É aquela coisa de eu dormir em mim, mas acordar em você. Porque se eu sei que eu vou acordar em você, eu vou querer acordar bem. Então, a gente tem que fazer isso. Tem que fazer formação, investir muito em formação. Eu penso assim. Eu posso falar antes de você, Beth, por favor? Então, eu ia falar exatamente sobre isso, a boa notícia. Nós tivemos agora a 14ª Olimpíada de História aqui na Unicamp, em São Paulo. Os estados que ganharam: Ceará, 17 medalhas. Pernambuco, 16 medalhas. A gente vê por que a eleição no Nordeste, né? Porque, inclusive, é de história, ensino de história. São Paulo, 10, Bahia, 8, Rio Grande do Norte, 8, Minas Gerais, 4, o nosso grande Rio Grande do Sul nem entrou, Paraná, 1, Mato Grosso, 1, Santa Catarina, 1. Aqui, gente, a educação. Né? E quanto que a educação reflete na eleição? Onde é que foi que o Lula ganhou? Lá em cima, no Nordeste. Educação, gente. Oi, fechou, Marta? Fechou? Tá. Olha, as coisas têm, né, sempre uma sequência mesmo, né? Porque acho que a tua fala, Marta, ela vem pegando um pouco aquilo que eu queria, acho que o encadeamento, né, das falas de todo mundo, né? Mas eu queria compartilhar que a pergunta que o Joesé fez, Joesé, quando eu e o Nilson assistimos, assim, nós ficamos, né, além de, eu acho que às vezes que eu já assisti todas elas, não tem como não ficar tomado, né, de muito sentimento, né, de ser afetado, né, de sermos afetados pelo filme. Mas uma das coisas que nós ficamos foi assim, caramba, né, como que foi feita, né, a filmagem, né, a filmagem do outro lado. Então, que bom que você colocou. Mas eu acho que tem uma das coisas que acho que a gente foi uma força-tarefa, né, de todos e todas e todos para poder conseguir fazer esse encontro hoje, né, e é claro que a gratidão imensa, né, para Neidinha, para Vivaté, para Tangaê, para Kim, né, estarem aqui com a gente, porque a gente sabe o quanto eles estão sendo solicitados, o que é uma boa notícia do meu ponto de vista, né, mas eu acho que esse filme, o tempo todo, né, que eu falei para as pessoas, olha, esse filme ele tem uma delicadeza, ele é um filme duro, ele é um filme radical, do meu ponto de vista, né? Ele não é sectário, mas ele é radical. Ele é um filme denso, ele é um filme profundamente, eu acho que responsável e consciente. Ele tem uma força da vida e uma poesia e uma sensibilidade que eu acho que só quem, de fato, está dentro, né, dentro de uma outra forma de vida, dentro de um outro sistema, consegue fazer, consegue trazer, né? E eu acho que esse talvez seja um indício, né? Acho que todas
as buscas que nós fazemos, né, nós que eu falo principalmente, né, os não indígenas, os que vivemos, né, de uma maneira muito isolada e pensamos comumente, né, com os nossos próprios umbigos e interesses, né, e temos uma dificuldade muito grande. Nós somos solidários, né, na maioria das vezes, com aquilo que nos sobra, né, com o suposto excesso. Mas ser solidário, né, e ser companheiro, muito jovem eu aprendi que ser companheiro é você comer e beber da mesma comida e da mesma comida, da mesma comida e da mesma bebida, né? Não é a gente dar o que sobra, mas é a gente dar o que a gente muitas vezes não tem, mas que se a gente consegue compartilhar, compartilhar não é dividir, compartilhar é multiplicar, né? E esse entendimento, assim, ou ele está dentro de nós e nas nossas atitudes, e nas mínimas coisas e nas coisas maiores, mas ou ele está em cada gesto do nosso dia a dia e nesse compromisso de uma vida de fato mais companheira com as pessoas e com as causas que nós acreditamos, ou de fato eu acho que a gente não consegue absolutamente nada, né? Que a gente faz contribuições esporádicas aqui e acolá, mas a gente de fato não tem um compromisso de vida, né? E mais o que a gente já sabe, é mais do mesmo, é que se a gente não cuidar das pessoas, se nós não nos cuidarmos, ninguém vai cuidar de nós, absolutamente ninguém. Nós somos, né, eu acho que atores da nossa história, eu acho que isso, não só o filme, e acho que todo o trabalho, né, protagonizado aí pela Neidinha, né, que não é só a Neidinha, mas que a Neidinha, sem sombra de dúvida, né, tem uma responsabilidade imensa, gigantesca, né, porque é uma vida, né, não é uma passagem por alguma coisa. Eu acho que a gente vê isso no filme, né, então, para mim, é um filme de uma profunda esperança. E o que eu queria perguntar, se o Tangaê estiver por aí ainda, né, eu queria saber um pouquinho como é que se dá a educação, né, dentro das escolas Uruauau. Eu queria saber, ver se dá para a gente ouvir um pouquinho, saber um pouquinho como é que funciona, né, porque eu acho que aquela atitude, né, que a gente viu, né, aquele momento do Bivaté ensinar, né, a criança a manusear a máquina, né, aquilo não foi para uma cena, é exatamente assim. A relação, ela é uma relação, há um afeto naquilo que se faz. Eu acho que esse filme também retrata isso, a gente vê nessas cenas que é muito evidente. Mas se você estiver por aí, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre as escolas. Será que tá? Ah, tá aí, o Tanguy tá aí. Você pode contar um pouquinho para a gente, por favor? Então, acho que eu vou falar primeiramente da minha área, né? No caso, em sala de aula, por exemplo. Assim, a gente, na verdade, quando eu me formei, a minha formação é voltada mais para a questão assim, trabalho na aldeia mesmo, entendeu? Voltado para ensinar a cultura, ensinar a língua, né? E que esses jovens, porque, por exemplo, eu trabalho do primeiro ao quinto ano. Aí, do sexto ao nono ano, vamos para a escola dos não indígenas. Então, assim, eles saindo da escola indígena, eles já têm um conhecimento, já têm uma visão, né, de tudo que acontece do dia a dia dentro da comunidade. A partir do momento que ele sai dessa comunidade, ele vai conhecer novas eu posso dizer, vai ingerir novos conhecimentos, né? No caso, a gente não vai ser diferente. Então, assim, nós indígenas temos capacidade de aprender rápido certas coisas, ou qualquer coisa que a gente vê. Então, assim, a gente tem que dominar mais a nossa cultura, mais a nossa língua, né? E, então, assim, assim, no meu ponto de vista, no caso, né? Que eu vou falar do meu ponto de vista. Porque, assim, a gente tem que
primeiramente, valorizar o que é nosso, da nossa geração, do que os nossos pais ensinaram, do que nossos avós nos ensinam, e que não tem muita coisa assim por escrita, vou, né, sendo sincero. E assim, tudo que são os nossos pais nos ensinam, são tudo passado de geração para geração. Então, assim, é uma das coisas que a gente precisa aprender de forma quando pequeno, né? Pequeno, vai passando na fase da adolescência e depois na fase adulta. Então, assim, a partir desse momento, dessa fase que ele vai passando, ele vai aprendendo novas coisas, né? Aí, assim, eu vejo que a gente tem que aprender ambos lados, né? No caso, principalmente a nossa cultura, nossa língua e também a cultura dos não indígenas, para a gente poder se adaptar dos dois lados. E isso é muito importante, porque a gente precisa desse novo conhecimento dos não indígenas para a gente também poder se defender, né? De como mostrou no filme a questão do uso da câmera, da filmadora, dos drones, né? Então, assim, no filme, ninguém se machucou, tanto os não indígenas como os indígenas. Então, é esse o sentido, né, de a gente aprender os dois lados, a conviver com a realidade da vida, né? E a gente, muitas vezes, quando a gente vai, por exemplo, para cidades, a gente não vai porque a gente fala, eu vou porque eu quero, né? Eu vou porque eu faço o que eu quiser, né? Mas assim, a gente tudo tem um limite. A gente vai com a intenção de fazer, por exemplo, vamos supor que a gente vai para comprar mercadoria, a gente vai para comprar mercadoria sem fazer, né, nenhum mal. Então, assim, a gente sai já com conhecimento com o que a gente vai fazer. Pelo menos é assim que eu aprendi na minha família, né? Sem que prejudicar outra pessoa. Então, assim, o que eu sei, eu passo para os meus alunos. E assim eu vou preparando eles da escola indígena para também a escola não indígena, para que ele não chegue e fique constrangido. Por mais que, como eu também já estudei da escola não indígena, eu passei por uma dificuldade. Claro, como eu só estudava na aldeia, e assim eu tive uma dificuldade de desenvolver a escola dos não indígenas. Então, assim, tudo isso eu já vou ensinando, para que eles já ficam preparados, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso que... Essa é a minha visão, né? No caso, eu estou falando da minha visão. Obrigada, Tanguy. Bom, está chegando a hora da gente encerrar, né? Eu não sei se a Kim, o Bibatê, se o Tanguy, né, a Neidinha gostariam de falar alguma coisa. Depois a Meire, né, que teve aí um probleminha para entrar aqui, nos receber, né? Então ela vai nos mandar para casa. E eu gostaria, né, em nome do AGPA, né, do grupo de estudos da queda, né, do livro A Queda do Céu, né, em meu nome, né, Beth, de agradecer profundamente a presença de cada um aqui, em especial, né, dos nossos convidados especiais, mais do que especiais. Então, muitíssimo obrigada. E aí a palavra está com vocês. E aí, Meire, você fecha, por favor. Então, gente, eu vou encerrar da minha parte aqui, recitando uma poesia de um poeta de Rondônia, que já faleceu, mas que eu acho que diz muito do que se vive hoje. Ela diz assim: é que eu sou índio, seu moço, é que eu sou índio, meu nego. Pintaram de negro todo o pó desse chão. Me plantaram no peito toda a dor de uma cruz. Arrancaram o tupã e enfiaram Jesus. É que eu sou índio, seu moço, é que eu sou índio, meu nego. Cachaça, sapato, anel, camiseta. Salário pequeno, eu sou boia fria. Oca é barraco na beira da estrada. Sem alma, sem caça, barriga vazia.
sem o gosto do livre, e hoje sem um passado, sem Tupã e sem cacique, mas com Deus e até deputado. Gente, boa noite, obrigada por nos ouvir. Então, Valeu, Neidinha e equipe! podemos, então... Bem, eu sou Ludmila, faço parte da AGPAA, sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, e minha internet está instável. Sim, mas nós da GPA, através dos tempos, o mesmo som que vem sendo cantado, o tom da oca, do oco do ouriço, sinfonia do vento no bailado das folhas que encantam os rios onde dança o peixe, da majestosa tora leitosa da seringa na Amazônia. Tão fecunda da ancestralidade plural, na diversidade, assim somos nós, a GPAA, uma multiplicidade de olhares, vivências e vozes que invocam tudo que é vivo e humano, como a natureza em seu estado, em seu sentido mais amplo, agregando as mais diversas formas de expressá-la. A diversidade territorial das vivências e vozes que evocam tudo que é vivo, como a natureza na essência do sagrado, que reúne as mais variadas formas de expressá-la, inclusive a forma humana, única e irrepetível, criada na sublime ressonância divina, que todos os corpos e todos os povos que vão além dos próprios territórios e da própria vida. Vida que invoca o uno na simbologia do nosso encontro de hoje, onde somos todos convocados pela força incorruptível da ancestralidade a conhecer e reconhecer o território revelado aos nossos corações pela experiência existencial humana através do universo da arte, na comunicação com o profano e com a alma. O território é um convite a redescobrir a extraordinária coragem na generosidade da genuína resistência que é também simbólica e espiritual em cada região do território. Como vimos, o documentário é muito necessário, muito necessário. Já ganhou vários prêmios e sua mensagem é muito clara, direta e objetiva. Agradecemos a todos, todas, todes. Boa noite. Lindo. Obrigada a todos, todos. Obrigada, gente. Neidinha, você é o máximo. Verdade. Maravilhosa. É mesmo. Obrigada, meus amores. Vocês é que são maravilhosas e maravilhosos. Apaixonei por você. Quer trazer Neidinha para cá para ensinar o povo. Tem que levar o Biteté para ensinar Biteté e Tanganha. Tangaí, Neidinha, sua filha, todo mundo falar a respeito do filme, vai ser um prazer. Vou procurar as pessoas aí, vamos abrir esse espaço aí, expandir. Obrigado, gente. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.